Muito boa tarde, então. Bem-vindos mais uma vez. Eu queria só lembrar aos que vieram para a confissão que após a missa eu permaneço ainda para o atendimento, tá bem? Então, sempre é o nosso costume. Eu tento reservar um tempo de atendimento antes e após a missa, na medida do possível, tá bom? Muito bem, vamos então abordar o nosso tema. Estamos falando ainda de liberdade. O tema de hoje é a liberdade de pensar e a fé. Nós ainda hoje ouvimos, e não é só no século XVIII, não foi só no século XVIII, nem no século XIX, nem em grande parte do século XX, ainda hoje, nós ouvimos com relação a nós, igreja, uma grave acusação, que pode ser traduzida assim: a igreja retira do homem a primeira de suas liberdades, a liberdade de pensar. Eu reajo simplesmente dizendo: oi, como é que é? A igreja retira do homem a primeira de suas liberdades, a liberdade de pensar? Será? A igreja, caros fiéis, nada tira do homem daquilo que realmente pertence a ele, a sua natureza, seus direitos legítimos. Pelo contrário, ela é defensora de seus legítimos direitos. A igreja nada tira do homem. Isso vale bem particularmente para o respeito ao perfeito exercício da liberdade. A igreja, ela existe, inclusive, para proteger e salvaguardar o perfeito exercício da liberdade. Aqueles que vêm pela primeira vez, eu recomendo que ouçam as reflexões anteriores na sequência com relação à liberdade, a noção, definição de liberdade, que eu lembro bem sumariamente aqui. Liberdade é simplesmente o poder, potestas, que tem os seres racionais de caminhar sem entraves para o seu fim último. Lembrando que quando falamos de fim último, falamos aqui do fim último, ou seja, o fim último sobrenatural, a vida eterna, a visão beatífica, a perfeita união com Deus. A isso somos chamados, para isso fomos criados. Eis a meta suprema da obra de redenção de nosso Senhor. Ele entregou a sua vida, claro, em primeiro lugar, para dar maior glória a Deus. E como realização da obra de redenção, tinha e tem, claro, esta finalidade de nos conduzir ao fim último sobrenatural. A liberdade, então, é este poder que temos de atingir o nosso fim sem entraves. E sabendo que o meio por excelência para ali chegar, em termos de cooperação nossa, o cumprimento da vontade de Deus, então a liberdade na prática significa poder cumprir a vontade de Deus sem obstáculos, sem entraves. Porque se falamos de uma finalidade suprema, falando sobre visão beatífica e união com Deus, é claro que o cumprimento da vontade de Deus está intimamente associado a tudo isso. Então, a liberdade, repito, é o poder que possui o ser racional de atingir a meta, cumprindo então a vontade de Deus como meio para ali chegar. Na vez passada falávamos de autoridade. Autoridade humana, sob tantas formas, como meio de se participar na autoridade do próprio Deus. Falamos de uma maneira particular da autoridade que possui a igreja, autoridade recebida do próprio Deus. Falamos, por exemplo, daquela dupla expressão da autoridade da igreja, a autoridade de ensino e a autoridade de governo. Ambas expressões de autoridade representadas por aquelas chaves do brasão pontifício, aquela chave de ouro e a chave de prata. Poder de ensino, autoridade de ensino. Poder de governo, autoridade de governo. De quem recebeu, daquele que detém o poder supremo, que é o próprio Senhor Jesus. Cabeça do corpo místico, que é a igreja. A autoridade suprema vem dele. Ele a concedeu à sua igreja para que ela exerça esta autoridade em favor das almas, em favor do exercício da perfeita liberdade. Eu lembrava na vez passada
numa frase, tento resumir, que a autoridade tem por finalidade servir à liberdade. Ela é serva da liberdade, mas a liberdade no sentido próprio, no sentido perfeito, no sentido de caminhar com firmeza sem traves para o bem, de caminhar no bem, de abraçar a verdade, de praticá-la. Lembrando algo que disse há um tempo atrás, que o oposto do cumprimento da liberdade autêntica, ou o oposto da prática perfeita da liberdade, chama-se licenciosidade, que é utilizar justamente este poder para ir no sentido oposto daquilo que nós devemos, do sentido que nós devemos, então, nos orientar. Licenciosidade significa utilizar a liberdade para cometer o mal moral, pecar. Isso é abuso, o pecado é abuso da liberdade. Mais do que prática imperfeita da liberdade, é abuso da liberdade, sendo que a liberdade é essa potestas que nos é dada para caminhar rumo ao bem, já praticando o bem e a verdade, aquilo que é justo, nobre, ou seja, a vontade de Deus. Então, feita essa revisão, vamos seguir adiante. Vamos aplicar, então, o conceito de autoridade, né? Este poder que, por exemplo, a igreja tem para ajudar as pessoas a serem livres e praticarem a liberdade com perfeição. Vamos aplicar, então, isso à autoridade doutrinal da igreja. Doutrinal que é infalível. Não nos esqueçamos, caros fiéis, que associado ao ministério de ensino chamado magistério, existe um carisma único, todo especial, de participação na infalibilidade do próprio Deus. Quem que é, em si mesmo, por si mesmo infalível? O próprio Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele ensina infalivelmente a verdade toda inteira. Deus que é a verdade, Deus que é veraz. Ele não pode se enganar e nem nos enganar, ele não se contradiz, não é mesmo? Ele é infalível na transmissão da verdade, que no final das contas se identifica com a substância do seu ser. Ele é a verdade, não é isso? Ora, ele pode muito bem, sendo poderoso como é, ele pode transferir, ele pode fazer a igreja participar desta autoridade infalível ou desta nota de infalibilidade do seu ensino e da transmissão da revelação. E ele o faz. O magistério da igreja possui esta nota. A missão do magistério, como diz já a expressão magistério, é de ensinar a verdade toda inteira até o final dos tempos, sem mistura de erro. Sem mistura de erro, ou seja, de maneira infalível. Ora, isso não é prerrogativa humana, isso é prerrogativa divina. E a igreja possui essa prerrogativa por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo cabeça dela, quis que assim fosse. E de fato o magistério eclesiástico, ele goza dessa propriedade. Claro que a infalibilidade do magistério se exerce sob certas condições específicas. Não é qualquer afirmação por uma autoridade eclesiástica, não é uma afirmação qualquer. Nós sabemos que a infalibilidade se exerce, por exemplo, no pronunciamento ex cátedra, quando um papa legítimo, ele então, querendo ensinar todo o orbe católico, ele se pronuncia de maneira definitiva sobre uma questão de fé ou de moral. Por exemplo, dando alguns elementos. Quando ele se pronuncia ex cátedra, com todas as características desse ensinamento, este ensinamento ele é infalível, irreformável, ele é perene. Então vamos lá. Vamos aplicar de novo esta ideia, conceito de autoridade, o poder que Deus concede aos homens para que eles conservem a ordem que Deus quer que exista e para ajudar as pessoas a caminharem firmes e fortes e seguras para a finalidade última. A autoridade tem esta finalidade. Ela existe para um serviço todo especial. A pessoa que detém a autoridade, ela não possui autoridade para si mesma, para vantagens pessoais.
ela possui autoridade para prestar serviço a outrem. E o serviço mais elevado prestado pela autoridade é justamente esse, de ajudar as pessoas a atingirem o seu fim último. Considerem, por exemplo, aqui, queridos pais e mães presentes. Vocês receberam, os senhores e as senhoras receberam de Deus autoridade enquanto pais e mães, autoridade natural. Ora, essa autoridade, ela se presta de maneira a mais elevada de que forma? Ela se mostra de que forma? Pelo serviço prestado aos filhos, ajudando-os a atingir o fim último. Os pais são os primeiros responsáveis por ajudar os filhos a atingir o fim último. Por isso recebem essa autoridade. Autoridade para este serviço, claro, e todos os outros serviços ligados à sua missão paternal e materna. Mas vamos voltar ao tema, não é? Muita gente diz, a igreja retira do homem a liberdade de pensar. Não, não. A autoridade da igreja não retira nada disso. A autoridade, ela é servidora da liberdade autêntica. E veremos de imediato, caros fiéis, que na submissão à igreja, por isso eu fiz toda essa introdução, falando da importância e da solidez do seu ensino, veremos que na submissão ao ensinamento autêntico da igreja, o pensamento humano não é destruído, nem represado, mas simplesmente guiado na vereda da verdade, iluminado por uma luz mais pura. Sendo assim, preservado dos erros, no que diz respeito à objetividade da própria verdade. Claro que isso fica particularmente claro, assim espero, em campo filosófico e teológico, não é? Mas isso diz respeito à verdade toda inteira. Vamos nos lembrar de uma coisa. A liberdade, não é? Mais uma vez, é o poder que possui o ser racional de atingir o seu fim último. O nosso fim último, repito, é sobrenatural. A perfeita união com Deus no céu, a vida eterna. Chega-se a isso de que maneira? Quais são os meios próprios durante esse tempo de peregrinação sobre a terra, em estado de via? Quais são os meios fundamentais, de base mesmo, que nos permitem chegar lá? A fé e a graça, simples assim. A fé que é dom de Deus, que nos permite dar total adesão à doutrina toda inteira, a revelação toda inteira, sendo ela expressão do próprio ser de Deus, inclusive. Se queremos ter união com Deus, comunhão com Deus, é necessário acolher completamente, com ótima disposição e de maneira estável aquilo que vem dele, e de maneira especial a sua revelação como expressão do seu ser. Apoiada sobre esta adesão que nós damos a Deus, pela adesão ao seu ensinamento, encontra-se a graça. A graça que é o elemento físico, efetivo, que nos conecta fisicamente, que nos conecta efetivamente, vitalmente ao ser de Deus. Sem a graça não tem conexão vital, não tem união com Deus, aquela, pelo menos, a qual Deus nos chama. E a graça, ela não existe, ela não se faz presente em nós se não tiver esta base sobre a qual se apoiar, que é a base da fé. Fé que significa, repito, a atitude que nos é permitida por essa graça que Deus infunde na alma, de aderir totalmente ao seu ensinamento. Estes são os meios, por excelência, os meios fundamentais de união com Deus nessa nossa condição de peregrinação sobre a terra. Por que só no tempo de peregrinação? Porque quando nós estivermos no céu, na visão beatífica, no face a face, não tem mais fé. Por ora permanecem essas três, diz o apóstolo Paulo, fé, esperança e caridade. Lá, uma só vai persistir, que é a caridade. A fé, ela tem finalidade durante o tempo de via, durante o tempo da nossa peregrinação. Fé é afirmar algo que nós não vemos. É a certeza, diz Paulo na carta aos Hebreus, é a certeza com relação a realidades que nós não vemos, e realidades sobrenaturais. Ora, lá no face a face, na visão beatífica, nós temos a visão clara de tudo. Então a fé, ela já não tem, como por exemplo, o andaime numa construção. Imagine uma construção, o andaime ele está lá para nos ajudar a elevar a construção.
A fé, como dom, como virtude, tem essa finalidade de auxiliar a construção e no momento da nossa morte, já no pós-mortem, nós não teremos mais necessidade disso. Outra coisa, a graça. A graça também é uma realidade limitada ao tempo. A graça, no momento da nossa morte, morremos com ela, a graça cede lugar à glória. E nós sabemos muito bem que a quantidade, vamos dizer assim, não é bem quantidade, porque não é algo que se mede quantitativamente. Mas, enfim, nós estamos acostumados a falar assim, quanto mais cresce a graça, maior o peso de glória no céu, não é isso? Então, veja, esta graça que aumentou bastante no tempo da nossa vida aqui, vai se dar lugar a um peso de glória proporcional. Há diferentes pesos de glória no céu, diferentes magnitudes, diz, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, isso em função do maior ou menor aumento da graça nessa vida. Muito bem, mas por enquanto, nós aqui, buscando viver a liberdade nesta terra, no estado de via, no tempo de peregrinação, ora, nós temos como meios para atingir a união com Deus, a fé e a graça. E nós sabemos que, intimamente associado a essas duas coisas, nós temos o cumprimento da vontade de Deus. Por quê? Porque a fé, ela o pede. A fé sem obras é morta. E qual que é a obra por excelência da fé? Cumprir a vontade de Deus em todas as coisas. E claro, não de maneira fria, por amor. E aqui então nós passamos a um nível superior. Não podemos viver a caridade sem cumprir a vontade de Deus. E se quisermos cumprir a vontade de Deus de maneira perfeita, ora, isso se dá na caridade, através da caridade. A prática da fé, portanto, caros fiéis, e o devido acolhimento da graça supõe necessariamente o cumprimento fiel da vontade de Deus. Ou seja, resumindo, nós somos destinados ao céu, à visão beatífica, a união com Deus, os meios para lhe chegar são fé e a graça, tudo isso que nos obteve nosso Senhor, através de sua obra de redenção, tudo isso que Ele coloca à nossa disposição, através do ministério da Igreja, porque ela tem a missão, uma vez instituída para isso, de prolongar a ação de salvação de nosso Senhor até o final dos tempos, nos transmitindo a verdade e a graça, permitindo que nós vivamos a fé de maneira fecunda, não é? Ora, mais uma vez, o exercício, portanto, da vontade de Deus faz parte do cumprimento da faculdade, faz parte do exercício da liberdade. É o objeto próprio da liberdade, falando da finalidade última da nossa existência. Quando nós orientamos totalmente a prática da liberdade nessa direção, temos a perfeição do exercício desta faculdade, deste poder. Porque sim, lembram-se, há um primeiro nível de liberdade que é a possibilidade de escolher, o livre-arbítrio. Esse poder, simplesmente, de escolher. Quando nós orientamos esse poder de escolher na boa direção, no sentido de escolher sempre o bem, sempre o que é justo, sempre o que é verdade, sempre o que é correto, então estamos orientando a verdade no sentido do seu exercício perfeito. O legítimo exercício da autoridade, portanto, tem por objeto proteger o direito à prática da liberdade perfeita. Para isso que ela serve. Utilizar a liberdade para qualquer outro sentido, e sobretudo para algo oposto a isso, significa grave abuso da autoridade. Vou repetir, porque acho que eu misturei as palavras aqui. Utilizar a autoridade, ou valer-se da autoridade para caminhar contra aquilo para o qual ela existe, ou seja, o serviço da verdadeira liberdade, significa abuso da liberdade. Bom, nós entendemos então que quando a autoridade que a Igreja recebe de Cristo é utilizada dentro dos limites estritos dessa autoridade, quando ela é, sendo legítima, é legitimamente empregada, a Igreja então se torna garante da liberdade humana, porque a sua autoridade forte, como ela a recebeu do Senhor, existe para permitir às pessoas cumprirem a vontade de Deus de maneira constante, de maneira profunda, de maneira perseverante e cada vez mais perfeita, através do seu ensinamento e através do seu poder de governo, de pastoreio. A autoridade da Igreja, sim, possui plena autoridade de ensino e de governo.
ensino referente à fé e à moral. E quem diz fé, diz verdade eterna, como a gente já considerou. O depósito da fé, vamos lembrar, o que é o depósito da fé? O depósito da fé, caros fiéis, é o conjunto de todas as verdades certamente reveladas por Deus e confiadas à igreja, para que a igreja as ensine e as transmita. De novo, o depósito da fé, essa expressão bíblica, utilizada por Paulo, significa o conjunto de todas as verdades certamente reveladas por Deus e confiadas à igreja, para que ela cuide desse depósito, desse conjunto e transmita e ensine até o final dos tempos. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, a verdade toda inteira. Vejam que nosso Senhor, quando ele vai antes de ir aos céus, ele promete o envio do Paráclito. Ele disse: eu vou mandar o Espírito da verdade, ele vai pegar do que é meu e vai apresentar para vocês. Ele vai introduzir vocês na verdade toda inteira. Essa é a finalidade do ensino de Cristo. Permitir às pessoas ter acesso à verdade toda inteira. Não é um artigo ou dois, como a gente vê muitas vezes. À igreja foi confiado o depósito inteiro, para que ela apresente, exponha, explique até o final dos tempos. O que significa a proclamação de um dogma? Significa que a igreja, de posse dessa autoridade, colocando em prática essa autoridade de ensino infalível que recebeu, diz: isso aqui foi certamente revelado por Deus, isso aqui sempre fez parte do depósito da fé. Não é invenção, por exemplo, de um Pio XII, a declaração do dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. Só para lembrar. De repente, lá em 1950, o Papa Pio XII disse: bom, eu acho que eu vou proclamar algo. Ora, o que ele fez? Ele simplesmente, de posse dessa autoridade plena que o habitava, ele entendeu, após larga consulta do Episcopado Mundial, ele entendeu que seria o momento oportuno. Não era uma questão de voto, não era uma questão de democracia. Ele é quem iria definir, só que ele, de uma maneira paterna, de uma maneira humilde, perguntou: senhores bispos, seria esse o momento favorável? Sim, lá vou eu então, cumprindo a missão para a qual Deus me enviou. E ele então define o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, em corpo e alma, dizendo, isso é a definição: isto foi certamente revelado e pertence ao depósito da fé desde o início. Ele simplesmente declara a pertença dessa verdade ao depósito da fé. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para falar dessa altíssima autoridade de ensino que nos garante o acesso à verdade, e quando se trata de cumprir a vontade de Deus, isso é extremamente necessário. Como poderíamos pretender cumprir a vontade de Deus se nós não a conhecemos suficientemente? Ora, quem diz artigo de fé, quem diz mandamento, quem diz a vontade de Deus, diz verdade, verdade de Deus, verdade revelada. A igreja tem essa missão de garantir o acesso a isso, e já assim nos ajuda a viver a liberdade de maneira perfeita, porque ou coisa triste, ou coisa contrária à liberdade, é utilizar a capacidade de escolha para abraçar o mal. E pior, achando que é um bem. Conhece essa história? Você tem ali uma série de afirmações oriundas de um ensinamento equivocado, errado, imperfeito, fizeram com que acreditássemos que aquilo, na verdade, é um bem quando é um mal, e que o mal é um bem. Entendeu a inversão? Ora, não tem como a gente cumprir a vontade de Deus de maneira perfeita, não tem como viver a liberdade de maneira perfeita na ignorância da verdade. Entendem? O cumprimento perfeito da liberdade passa já pelo conhecimento da verdade, porque aí eu posso efetivamente escolher o bem real, o bem verdadeiro, e na escala de valores escolher o bem supremo. Porque se eu não sei o que é o bem supremo, por exemplo, se eu fico achando que tudo se limita aqui, que tudo se limita às realidades terrenas, eu nem vou dar importância ao bem supremo sobrenatural. Vejam como o conhecimento da verdade é importante no que diz respeito ao exercício da liberdade perfeita, ou exercício perfeito da liberdade. Entendem? E vejam como a autoridade da igreja é fundamental nesse sentido, e já nesse sentido ela é garante do exercício da liberdade. A liberdade perfeita significa caminhar no bem, poder escolher abraçar e praticar o bem verdadeiro. O bem verdadeiro diz respeito à verdade certa e imutável.
quando nós consideramos, por exemplo, os mandamentos da lei de Deus. Causa uma certa angústia quando, por exemplo, hoje pessoas, até mesmo dentro da igreja, pretendem mudar o imutável com relação aos mandamentos, que não passarão. Tudo passa, mas minha palavra não passa. Isso se aplica de maneira particular aos mandamentos. Como assim querem mudar a substância, a essência daquele mandamento em particular? Porque ele incomoda? Mas é claro, todos incomodam. Na medida em que nós nos deixamos levar pela concupiscência, é lógico que a luz incomoda os olhos doentes. Então, nós vamos querer fechar os olhos para não enxergar a luz ou fechar a janela? Tapar o sol com a peneira? Não. Os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei de Deus são imutáveis. Causa tristeza quando, por exemplo, pseudos trabalhos teológicos pretendem mudar o imutável. Como é que nós queremos, por exemplo, caminhar firmes naquilo que é perene, naquilo que é estável, naquilo que é definitivo, se a gente não o considera, nem conhece, nem reconhece? A igreja tem por missão nos dar acesso à verdade. E através da sua autoridade de governo, orientar bem a nossa ação, estimular a nossa vontade, respeitando-a. Mas vejam, queridos pais e mães aqui presentes, é a mesma coisa, faz parte da educação doméstica, a educação da vontade das crianças. Nós temos hoje, nesta crise educacional, um grave déficit de formação da vontade das crianças. É simples, não precisa nem fazer alta teoria, é só comparar, por exemplo, certos comportamentos reflexos de hoje com de gerações passadas. Eu, pelo menos, aprendi, e não só no lar, aprendi também em âmbitos assim de educação, que educação significa aquisição de virtudes naturais. Já por aí, independentemente de um aporte de fé, educação significa aquisição de virtudes naturais, de bons reflexos. Por exemplo, de honestidade, de bondade, de cordialidade, coisas assim, não é verdade? Urbanidade, o fato de pensar no outro já como um semelhante, quando se pensa em caridade, enfim. Eu vou ser bem sincero e mais uma vez dizer, não só aqui, mas de maneira geral, nesse nosso país, toda vez que eu preciso conduzir um veículo, eu vejo quanto que nós estamos em déficit com relação a questões fundamentais de educação natural, por falta de gentileza, por falta de uma série de coisas. Entendem o que eu quero dizer? Sim, então, queridos pais, se existe uma educação que se faz, por exemplo, da vontade. Ora, mães, com muito mais razão, a mãe igreja, ela tem os seus dispositivos para ajudar os povos e as pessoas a bem formarem não só a sua consciência, mas terem robusta vontade na direção do bem. É isso. Só que se a gente perdeu as referências e não sabe mais nem o que é o bem, e diz simplesmente, não tem que ter, como se diz, não tem que se orientar assim, deixa na total liberdade fazer o que quiser, não me parece muito uma estratégia pedagógica vitoriosa, deixar fazer o que quer. Não é isso? Só para lembrar um pouco dessa autoridade de governo que a igreja, como mãe, exerce também para ajudar as pessoas a serem livres de verdade, como os pais e mães, dando autêntica educação para os filhos, ajudam os filhos a serem livres. Repito, já vou encerrar, porque senão, né? Quantos jovens não são livres, escravos que são de uma série de caprichos, de loucuras, entende? Tornando-se pequenos tiranos nos lares. Não são livres. E o que é pior, quando eles, por exemplo, atravessando a adolescência, chegam à juventude ou fase adulta com os mesmos reflexos. Imaturidade. Ora, o quanto que isso, por exemplo, é particularmente danoso no casamento, ou na vida sacerdotal ou religiosa. Eu sei, sou formador ainda, pelo menos, da vida religiosa, não é? E sabemos muito bem, está aqui meu irmão, Pedro Paulo, o quanto que esse é um trabalho laborioso, ajudar as pessoas não é? A se educarem já naturalmente. Enfim.
A perfeita liberdade significa, portanto, a firme, resoluta e consciente adesão à prática da verdade. A autoridade de ensino da igreja, juntamente com sua autoridade de governo, está, portanto, toda orientada para o exercício da perfeita liberdade. Pronto, só para... Liberdade, portanto, e verdade vão de mãos dadas. Uma passagem bíblica. Conhece a verdade, e a verdade vai te libertar. Esse versículo utilizado tão recentemente, ele tem o seu sentido profundo no contexto dessa reflexão. Sem conhecimento e, mais do que isso, amor à verdade, adesão à verdade, não existe liberdade. E quando falamos de verdade, falamos em primeiro lugar daquele que é liberdade em essência, Deus. Já falamos sobre isso, sem Deus não tem liberdade perfeita. Fora da união com Deus não tem liberdade perfeita, sendo Ele a perfeita liberdade. Quanto mais nos unimos a Deus, foi também reflexão da vez passada, quanto mais nos unimos a Deus, mais perfeitamente livres nós somos, mais livres, na verdade, nós somos. Não existe, portanto, antagonismo entre a liberdade humana e a submissão à fé católica. A fé católica autêntica não tem oposição. É uma falácia querer justamente opor as duas coisas. Lembram-se? Eu quero ser livre, portanto, eu rejeito tudo isso que diz respeito a Deus, religião, igreja, e principalmente igreja católica. Por que será, principalmente igreja católica? Por que será? De onde vem essa alergia? Ela não é uma coisa espontânea, ela é fruto, vamos dizer assim, ela é produto de laboratório. Um laboratório rudimentar no século XVIII. Não existe antagonismo entre a liberdade humana e a submissão à fé católica, muito pelo contrário. Lembremos-nos, 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E é somente no acolhimento da verdade que nós, então, podemos viver a prática da vontade de Deus. Ela, a igreja, é, portanto, mãe e serva, servidora da liberdade autêntica, a igreja. Combatendo, assim, com o seu ensinamento autêntico, a licenciosidade e o liberalismo. Lembram-se? O liberalismo como sistema de pensamento, de governo, sei lá mais o que, ideológico, que erige a licenciosidade como regra suprema. A licenciosidade, não a prática autêntica da liberdade. Alguns desavisados chegam a afirmar que para crer é preciso abdicar da razão. Sério. E que do ponto de vista da ciência, da filosofia, da liberdade intelectual, a fé é para o católico o que a gaiola é para o pássaro, uma prisão. Esse tipo de preconceito, caros fiéis, se faz ainda muito presente nos dias de hoje, pasmem, infelizmente. Temos tanto acesso à informação e somos pouco cultivados, pouco sábios, inteligentes. Eu queria evitar essa palavra, mas fazer o quê? Vamos tratar disso. Consideremos, em primeiro lugar, os escritos de ilustríssimos católicos. Que tal Santo Agostinho? Santo Agostinho, só para começar. Santo Tomás de Aquino. São Bernardo de Claraval. Eu não sei. Já leu? Soares, grande teólogo. Bossuet, esse então grande teólogo e pregador francês. Fénelon, um outro francês. Pascal, enfim, e de tantos outros. Pergunta-se, estes homens foram homens intelectualmente medíocres? Não. É óbvio que não. Longe disso. Foram grandes pensadores, profundos e geniais pensadores, admirados e respeitados, inclusive filosoficamente, hoje em dia, por sérios intelectuais ateus. Eles dizem, posso não estar de acordo com relação à adesão a uma profissão de fé, mas existe um respeito muito grande pela envergadura intelectual de tais personalidades. É o que foi dito, por exemplo, com relação a Bento XVI, ao então cardeal Ratzinger, que era inclusive admirado pelos seus opositores. Para falar de alguém mais próximo de nós. Uma pergunta, acaso a fé impediu o desenvolvimento de suas admiráveis inteligências? Homens de profunda fé, um Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a fé impediu que eles atingissem esses níveis de
de grandiosidade de pensamento? Não. Por acaso esses ilustres pensadores desdenharam da ciência humana, da filosofia, das ciências naturais? Não. Se debruçaram sobre elas, cada um segundo as suas possibilidades, inclusive na época em que viveram. E a dita gaiola é a dita gaiola que lhes permitiu abrir as asas para voar tão alto e superar todos os outros homens. Esta gaiola parece, porventura, uma prisão da inteligência? Não. Não é justamente esta gaiola, ou seja, todo este aparato de conhecimento e sabedoria e doutrina católica, não é justamente isso que lhes permitiu elevar o pensamento acima dos limites da razão humana, sem, contudo, dela prescindir? Acima da razão, sem desprezar a razão, muito pelo contrário, utilizaram-na de maneira brilhante. Nós, hoje, iluminados e orientados pela fé, não temos menos verdadeiro saber por conta disto, ou menos bom senso. Não é porque temos a fé que temos menos saber, ou menos possibilidade de conhecer, ou menos profundidade de pensamento, ou menos elevação de pensamento por causa da fé. Não, eu vou repetir, muito pelo contrário. Porque se a fé, ela vai além, por exemplo, dos limites da ciência natural, ela nos leva mais longe. Se o meu pensamento permanece dentro dos limites estritos do universo material material, ora, então ele é bem limitado. Se o conhecimento sobrenatural certíssimo, me leva além desses limites, eu estou em vantagem. Se além, por exemplo, da ciência natural, eu me permito beber da fonte da verdadeira metafísica, eu estou muito além daquilo que uma visão simplesmente material ou materialista pode proporcionar. Quando nós nos deixamos guiar pela luz que vem do alto, possuímos mais verdadeiro saber do que aqueles que não acolhem tal luz. Menos luz. Temos mais condições, por conta desse aporte de verdade, de sabedoria e de luz sobrenatural, temos mais condições de amar e apreciar a verdade e a autêntica ciência do que essas pessoas que desprezam esse aporte que vem do alto. Não estou fazendo um julgamento de valor, estou fazendo simplesmente uma constatação objetiva daquilo que nos permite ir mais longe ou não. Aurimos das luzes da fé uma força maravilhosa para sustentar e esclarecer as obras de nossa razão. Vide Santo Tomás de Aquino. Para, inclusive, caros fiéis, discernir e desmascarar erros. Isto é o que se opõe à verdade. Quando nós, então, aderimos a esta luz, quando nós a acolhemos, sentimos-nos, de fato, livres, pelo conhecimento que ela nos proporciona, a clareza de conhecimento e foco que ela nos proporciona, sentimos-nos livres, fortes, alegres, na atmosfera divina que nos envolve, que a igreja proporciona. A fé não sufoca a razão. A fé, como atitude, é a adesão da inteligência, portanto, ela supõe a inteligência. A fé é a adesão da inteligência à totalidade da revelação. Ela supõe a inteligência e a eleva. A fé supõe, eleva e enobrece a razão. A imutabilidade das verdades da fé não estorva a liberdade da mente humana. Vou repetir isso aqui. Ah, mas as verdades são imutáveis, isso meio que limita um pouco, isso atrapalha. Em quê? Vamos pensar um pouquinho? Quando, por exemplo, uma pessoa diz a imutabilidade dos artigos da fé impedem o desenvolvimento do pensamento, eu digo assim, tá bom, e a matemática? Matemática que é baseada, ciência mais exata não tem. Eu diria, perfeito, eu sou suspeito para falar, né? Não tem mais exata. E ela é baseada sobre axiomas. Por exemplo, pegue a geometria. Toda a geometria é baseada sobre axiomas que não se demonstram. Não é isso? Há postulados da matemática que você aceita como tais, dizendo que são indemonstráveis. Acho que eu lembro alguma coisa, vamos ver. Um ponto. Quantas retas passam por um ponto? Infinitas. Já dá 10 aqui. Ok.
Demonstra. Ah, mas é óbvio. Interessante. Estamos partindo de um critério de obviedade. Entre dois pontos, quantas retas? Demonstra. Quer dizer, a matemática, a geometria, é baseada sobre postulados e axiomas que a gente aceita assim, e de maneira cega e certa, que são imutáveis e não demonstráveis. A hora que eu faço a mesma coisa, que eu utilizo o mesmo mecanismo para construir a ciência maravilhosa e superior à matemática, que é a ciência divina, a teologia dogmática também, baseando toda uma reflexão séria, bem articulada sobre os dados da fé e da sã filosofia, a partir, por exemplo, de princípios imutáveis, como são os dogmas, aí a pessoa fica chateada. Você está falando mal da matemática, ou pelo menos entenderam. De novo, a imutabilidade das verdades da fé não estorva a liberdade da mente humana, assim como a imutabilidade dos axiomas da geometria não estorvam a liberdade de raciocínio dos matemáticos. Bem longe disso. A matemática que parece que está 100 anos à frente da física. Bem ao contrário, tal imutabilidade dos axiomas é justamente o ponto de apoio da força irresistível do raciocínio dos matemáticos. Imagina se não tivesse consistência, ou se a coisa fosse incerta ou variável. Não tem teoria matemática que se sustente? E o que é interessante é que esses axiomas ou princípios e tal, como eles correspondem a algo estável que faz pensar numa determinação de quem criou tudo. Sim, as leis que regem o universo material, ou os princípios matemáticos vieram de quem? Se tudo é criado, esses princípios que regem o criado vêm do Criador. Ora, se eu considero isso na ordem natural como válido e extremamente importante, por que não considerar aquilo que é válido, extremamente importante, imutável e estável, e que está acima de qualquer matemática? Nesse sentido, eu falo da teologia autêntica, não uma teologia fake. A ela não se pode, por exemplo, negar o caráter absolutamente científico sob pretexto que seus princípios e as verdades da fé são indemonstráveis. Acabei de mostrar que esse argumento não funciona. E, de fato, a teologia dogmática ela é baseada sobre esses princípios firmes. E por que ela é superior à matemática? Por conta do seu objeto. O que é teologia? Estudo de Deus. Como objeto, já por aí, já está acima de qualquer ciência natural e ciência humana. Ora, conforme o exemplo que acabei de citar, é sabido que as outras ciências apoiam-se sobre postulados como justamente a matemática. Não é só a matemática, a qual afirma precisamente que não está em condições de provar seus princípios. E nós somos, entendam, pessoas são capazes de jurar de pé junto pela matemática. Repito, a imutabilidade dos axiomas é justamente o ponto de apoio da força irresistível do raciocínio dos matemáticos. De modo semelhante, nossa fé ajuda a nossa razão, livrando-a da ignorância, dando pontos firmes de apoio, livrando-nos da dúvida e da escravidão, da ignorância, do erro, do mal. A verdade sempre liberta. Não é a fé católica que se opõe à razão, mas sim, por exemplo, o protestantismo, o iluminismo, através, por exemplo, do livre-exame, do fideísmo, do racionalismo. O protestantismo rejeitando o magistério da igreja, este instrumento de serviço da autoridade insubstituível e absolutamente necessário. Como é que você vai me rejeitar um negócio desse? Por orgulho? O protestantismo, rejeitando o magistério da igreja, cai, por exemplo, nos erros do livre-exame e do fideísmo. Não é o dado, sem reflexão, sem nada de metafísica, sem filosofia. Por quê? O iluminismo, opondo-se à luz da revelação, porque é isso, viu? O iluminismo, ele desconsidera a revelação, ele fala, não existe, na verdade, se você espremer por iluminismo, não existe uma revelação divina positiva. Não tem um Deus que falou. Entendeu? Ou se falou, é questionável o processo, e não tem tanto peso assim. O iluminismo, opondo-se à revelação, abraça completamente o erro do racionalismo. Então, não é a fé que atrapalha, não. É uma série de ideias peregrinas, que já tem uns séculos aí que estão bagunçando o coreto, desculpa a expressão, em tudo quanto é canto da existência humana, inclusive acadêmico. Que dó! Contudo, caros fiéis, a luz da revelação divina é imensamente superior ao aporte da luz da inteligência. Se bem que ela é muito importante.
não se trata de uma luz mais poderosa, a luz da fé, que nos impede de ver com maior clareza, é justamente o contrário. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente ir encerrando, porque eu passei. Quando uma luz maior se ajunta com outra pequena, isso não impede o homem de ver com clareza. Dá para dar um exemplo? Vamos lá. A luz natural da razão, importantíssima, inteiramente excelente, a luz natural da razão humana, inteiramente excelente. Inclusive é possível afirmar a existência de um Deus pessoal e criador só com ela. Vaticano I, antes que alguém diga alguma coisa. Vaticano I diz, o ser humano é capaz de afirmar a existência de Deus. A existência de um Deus pessoal, criador, remunerador, criador pelo menos, a partir somente da luz natural da razão humana, fazendo eco àquilo que São Paulo diz. Aqueles que vendo a beleza da obra do autor e não glorificam o próprio autor, não tem desculpa não. Então vamos lá. A luz natural da razão, inteiramente excelente, interiormente necessária, como assim proclama a igreja, é para a luz sobrenatural da fé, o que a luz de uma lanterna é para a luz do sol. Vamos ficar com essa ideia então. Como assim? Imagine, por exemplo, uma lanterna, não dessas hoje que tem poderosa, que ilumina a lua. Uma lanterna simples, tá bom? Suponhamos, por exemplo, que eu caminhando à noite, numa fazenda, não sei, num espaço de retiro, num local escuro, tenho em minhas mãos somente uma lanterna daquelas antigas. Ando guiado por essa luz. Mas não vejo muito longe além de mim. Tampouco ao meu redor, nem atrás. O meu alcance de visão é bem pequeno com essa lanterna. E apesar da claridade que dela emana, o espaço que clareia é sempre muito estrito. Aí vem o dia. Você fala, nossa, o senhor foi caminhar a noite inteira? Vamos supor, né? Aí vem o dia, estou com a minha lanterna acesa ainda, suponha. A claridade do dia apaga a luz da lanterna? Não, ela continua brilhando, é como, por exemplo, os faróis de carro acesos durante o dia. Mas esta luz do dia, tão superior à luz da lanterna, vem se sobrepor à luz da minha lanterna. A luz celeste vem se sobrepor à luz da lanterna. Luz celeste 1000 vezes mais perfeita, 1000 vezes mais clara. A uma luz inferior vem se juntar uma luz superior, que não extingue a luz inferior, mas que permite uma visão muito maior. Meu andar vai agora mais seguro, porque vejo com total claridade o caminho que devo seguir, os obstáculos a evitar, por conta dessa luz superior celeste, que não apaga a luz da lanterna, mas que me permite ver lá onde a lanterna não me deixa ver. Meu horizonte se amplia enormemente, e sendo assim mais iluminado, vou mais livre, mais forte, mais seguro de mim mesmo, mais livre. Tal é a mente humana quando caminha na luz da fé. Ela conserva toda a sua liberdade, vivendo agora de maneira mais perfeita. Mas, dirão alguns, certas descobertas científicas parecem contradizer o dado revelado. Permaneçamos tranquilos. Nunca sucederá que alguma verdade científica autêntica verdade científica, não estou falando de teorias, estou falando de uma verdade mesmo. Uma verdade científica nunca pode contradizer uma verdade revelada. Inclusive, o Papa João Paulo II falou disso, né? Em fides et ratio. A verdadeira ciência é o quê? O conhecimento absolutamente certo, referente a qualquer realidade criada, circunscrita no universo material. De novo, ciência verdadeira, o conhecimento absolutamente certo, não é mais uma teoria, absolutamente certo, referente a qualquer realidade criada, circunscrita ao universo material criado. Ou universo material, simplesmente. Não pode contradizer a doutrina celeste. Ambas têm absolutamente a mesma fonte. Quem criou tudo? Deus. Quem determinou a ordem no criado? Deus. As leis foram determinadas por quem? Promulgadas? Deus. Então, o conhecimento certo deste funcionamento, não o nosso conhecimento parcial, um conhecimento, por exemplo, assim, imperfeito, um conhecimento equivocado. Estou falando de um conhecimento certo, de uma verdade associada ao universo natural.
nunca pode contradizer uma verdade sobrenatural, porque a fonte é a mesma para as duas coisas. Aquele que estabeleceu as leis imutáveis do funcionamento do universo material é o mesmo do qual provém as verdades eternas referentes à fé e à moral. Deus não mente, não engana, não se contradiz. É impossível que as ciências naturais façam descobertas verdadeiras, realmente opostas à fé, porque a natureza e a fé vêm ambas do mesmo autor, do Deus de verdade, do Deus da luz, do Deus das ciências. Embora inferiores quanto ao objeto, as verdades ditas naturais não são menos verdades, oriundas de Deus, são verdades, só não são sobrenaturais. Então isso, por exemplo, de que a igreja desdenha, despreza a ciência, não, ao contrário. Ao contrário, eu vejo que a fé, esta luz que vem do alto, ela é capaz de elevar justamente todo o processo científico. Quando a verdade encarnada apareceu no mundo, sob o adorável nome de Jesus, tanto a razão quanto a fé, tanto a natureza quanto a graça, adoraram-no como seu princípio único e como a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. É o prólogo de São João. Luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. A luz natural é o fulgor de Jesus Cristo, autor da natureza. A luz sobrenatural é o fulgor do mesmo Cristo, autor da graça. Entre ambos há distinção, mas também união. Na verdade, subordinação. E nunca contradição. Os ensinamentos da fé que nos vêm diretamente de Deus pela igreja não são apenas mais claros, mais luminosos que todos os outros, são também absolutamente certos e infalíveis. Estamos falando aqui de ciência no mais alto nível, por conta da certeza dos seus princípios e da elevação do seu objeto. Podemos e devemos tomá-los como pontos de partida imutáveis, de cuja verdade estamos totalmente seguros. Isso é tão bom na ciência. Sem que haja aí a menor matéria de hesitação, de dúvida, porque recebemos diretamente daquele que não mente nem nos engana. Somos assim mais fortes na força mesma da verdade em nossa lógica cristã, autêntica. E é precisamente essa força que nos conduz à perfeição da liberdade. Enquanto tantos, sob a luz de suas lanternas, as mais variadas, geológicas, astronômicas, psicológicas, químicas, físicas, científicas de uma maneira geral, tateiam e hesitam, prescindindo dessa luz que vem do alto, nós, porém, sobre o grande sol do Cristo que brilha no firmamento da igreja, sem, contudo, desprezar o verdadeiro conhecimento científico natural, muito pelo contrário, não desprezamos, avançamos seguros e alegres, sem medo nem hesitação, como verdadeiros filhos da luz, da verdade e da liberdade. Em suma, a mente humana, nesse processo, é admiravelmente livre na fé católica. Ela não é independente, porém, mas é livre. E sabe, não é independente, porque faz parte da sabedoria eterna essa nossa relação de dependência com relação a Deus. A nossa razão não é independente, mas é livre. E o segredo está em submetê-la à sabedoria eterna em tudo. Se temos dúvida, perguntemos para aqueles cuja memória celebramos hoje, que são os santos todos. Vamos ter que esperar até chegar ao céu. E lá, nem vai precisar perguntar, nós teremos o conhecimento do fato em loco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.